Olá, meninas! Bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast A Coragem de Ser, aonde eu sempre trago para cada uma de vocês uma mulher especial. E hoje, quando eu estava inclusive fazendo aqui, né, o meu dever de casa, e eu escrevi o nome dela, eu entrei no túnel do tempo. Eu me lembrei de Chamada, quando dentre algumas pessoas vinha o nome Nayara Henriques Barbosa. E eu tenho a felicidade, né, de ter hoje a Nay, eu chamo de Nay porque é no meu coração, é aqui com a gente. É uma mulher que desde o primeiro momento que eu tive contato com ela, eu tinha certeza que ela era uma pessoa que veio para o mundo para fazer a diferença, para causar. Falei com você na remada que a primeira coisa que eu sempre me lembro era de uns brincos, né, que tinham umas bolas assim maravilhosas. E a Nayara é essa mulher que por onde ela passa, né, ela marca. E ela marcou no curso de administração, foi minha aluna lá na FAESA. Ela já vinha de uma história que eu ficava encantada porque ela tinha uma história de um tempo fora do Brasil. Onde ela foi lá se desenvolver, né, em línguas e trabalhar. Casou, inclusive. Depois, de formada, ela assumiu, junto com a mãe e com a irmã, um negócio da família que ela vai contar para vocês, que era alguma coisa que me chamava a atenção, porque era um segmento totalmente masculino, mas estava sendo ali, né, levado por mulheres. E, num determinado momento, ela resolveu assumir, né, quem ela era no mundo, resolveu atuar, contribuindo para mulheres que, assim como ela, mulheres não, né, mulheres e homens, você me disse que a maior parte são mulheres, mas hoje o volume de homens que fazem bariátrica aumentou, né, para ser inspiração, porque a trajetória dela, né, com 16 anos de bariátrica, é uma trajetória que foi vivida, né, na Vera, com altos e baixos. Hoje a Nay, maravilhosa, falei com ela na praia, eu falei assim, Nay, você realmente está exatamente como eu estou te vendo lá, né, no Instagram, e isso muitas das vezes, né, não acontece. Então ela é linda de verdade. E me encanta muito o trabalho que você faz, porque com uma plataforma, né, Tropa Barivilhosas, Maravilhosa isso. com mais de 8.000 alunas, né, com o Instagram com mais de 176 mil seguidores, e eu vejo que a tocada que você dá é uma tocada sistêmica, né, aonde você traz diversas nuances, né, do processo, desde a cirurgia em si, né, mas também todo cuidado com alimentação, com suplementação, com atividades físicas. Então, assim, que você saiba que eu sou sua admiradora. Falei para você que eu virei ruiva, inspirada por você, porque quem me conhece sabe, quando eu me relaciono com alguém que tem conexão comigo, eu não desgarro. Então a gente foi aluna-professora num momento um pouco inicialmente complexo, mas que a gente desenvolveu uma amizade muito grande, íamos para show de rock. Sim. E ela sempre numa energia muito positiva, eu falei assim, que coisa linda. E aí quando eu vi aquele ruivo, eu quero esse ruivo para mim. Ficou ótimo. E eu não larguei mais. Então saiba que o meu ruivo tem a ver com você. Meu amor, muito obrigada por ter vindo. É uma alegria muito grande trazer para as minhas meninas, né, a sua história, trazer para muitas delas que talvez viva, né, essa circunstância que antecede a uma cirurgia bariátrica, algumas que já fizeram, que talvez estejam, né, perdidas, não tendo, ali uma referência de apoio, que eu sei que dentro, né, da sua comunidade você gera. Então, né, babei aqui, agora é você contar para elas. Assim, gente, para que ChatGPT? Quem sabe faz ao vivo. Eu vou pegar
editar a gravação, eu vou ficar ouvindo várias vezes, porque eu nunca escutei alguém falando sobre a minha história de uma forma tão profunda. E olha que eu era ruim de colocar o pallet atrás do caminhão, eu reprovei, tá? Ela me deu aula de logística, eu reprovei, e eu acho que é por isso que a gente ficou tão amiga, ela não aguentava mais me ver. Ela falava assim, Nayara, estuda a prova aqui, ó. Por favor, vou fazer os cálculos aqui na próxima você vai passar, eu acredito em você. Mas é isso mesmo, Liana, acho que desde o momento que a gente Mas você não falou que na segunda vez que você fez, você passou com 10. Eu botei na cabeça, eu falei, não, eu vou passar em logística, não era fácil pra mim, realmente desafiador. E eu lembro também, né, que como professora, como mulher, como força, eu sempre gostei muito de moda, de fashion, assim. Então, você entrava na sala todo dia com um look diferente, sempre impecável, bem arrumada, uma postura, sabia realmente com muito manejo levar, né, as pessoas que entram num curso, pelo menos já administração, muito perdido, sem saber pra onde vai. E eu acho que a administração é um pouco esse limbo, né? Eu não sei o que eu quero ser, eu vou fazer administração porque não sei, né? Vai que eu vou para os negócios da família ou eu crio um negócio para mim. Então, eu acho que tem que ter muito manejo num curso onde as pessoas estão realmente se descobrindo nessa vocação. E eu transitei por todas essas áreas que você falou, desde da empresa familiar até realmente me encontrar e hoje ter aí a Tropa Barivilhosa, a Bari For You e a comunidade no Insta. E aí o curso de administração, de certa forma, né, tem ferramentas que hoje, dentro do negócio da família, Sim. ou nos 2 outros negócios que você empreendeu, né, porque ela é empreendedora, que te traz algumas referências. Com certeza. Não vão ser suficientes para fazer com que você brilhe, como você brilha, né? Tem outras competências, outras questões que fazem com que você realmente se destaque e se diferencie. Mas tem alguns recursos lá, né? Na área de finanças, Sim, né? sim. Na área de gestão de pessoas. Eu sei que você trabalha com uma equipe grande, então tudo isso vem como um suporte favorável. E a administração me deu você, né? Então, assim, gente, valeu a pena. Valeu com certeza muito a pena. Você, eu e o Tiarley. Amo, amigo. Beijo, Charlie. Mas aí formou, foi para a empresa da família. Foi. Né? Não estava tão feliz assim, né? Mas esteve exercendo ali. E em que momento virou a chavinha de você ver que o mundo te esperava, né? Que você tinha muito mais para entregar para tantas pessoas como você faz hoje? Na verdade, a empresa familiar começou com meu pai. E o meu pai, ele faleceu em 2011. Então, a empresa, de uma hora para outra, ficou realmente ali pela supervisão da minha mãe. E a minha irmã, que já tinha mais ou menos, acredito, 1 ano que estava trabalhando na empresa, na presença do meu pai. E aí ele faleceu, foi algo repentino, ele teve um AVC, até que pessoas acreditam que tem correlação com estresse de trabalho, enfim. E quando a minha mãe se viu, né, naquela liderança de uma empresa, de um mercado completamente masculinizado, com a filha dela com pouca experiência de mercado também ao lado, foi meio que um grito de socorro, assim, né? Como que vai ser daqui pra frente? Então, antes do meu pai ter falecido, eu realmente não cogitava ir pra empresa, porque eu não me via naquele cenário. Mas como isso acabou acontecendo, foi no momento ali, eu tava com 16 para 17 anos, foi no momento que eu decidi, talvez, cursar administração para fazer essa sucessão familiar e para os negócios da família, uma vez que eu estava vendo o movimento que estava acontecendo. Nessa época foi quando eu também fiz o meu intercâmbio, eu fui para o México, aí eu voltei para o Brasil, tive um relacionamento, aí viajei, aprendi a falar inglês, né, que apesar de eu ter feito escolas de inglês, eu não aprendi da forma tradicional, eu tive realmente que ter um amor na minha vida para eu aprender o idioma e ficar fluente. E aí, quando eu voltei já dessa minha experiência fora, foquei realmente na faculdade, já estava com essa mentalidade de terminar a administração para ir trabalhar nos negócios da família. Durante a faculdade, eu tive alguns projetos, como o Brinco de Pompom, que eu fazia uma renda extra. Eram lindos, lindos. Fazia uma renda extra e é muito louco porque eu nunca precisei financeiramente falando dessa renda, né? Eu já vim de uma realidade que era confortável. A minha mãe nunca pediu pra nada e sempre foi algo meu. Eu lembro que na época da escola, isso é ensino fundamental ainda, eu via que a fila ficava cheia. E era sempre por conta da coxinha, era R$2. E aí eu tive uma sacada de comprar a ficha de coxinha e vender a 50 centavos mais caro pro pessoal furar a fila e comer a coxinha antes do horário. Então, assim, sempre fiz dinheiro com dinheiro, era umas coisas meio loucas, né?
E aí eu fiz a administração, me formei, inclusive o meu TCC foi sobre os desafios da liderança feminina no setor metal mecânico, Sim. que foi muito legal, que eu pude aprender mais sobre a história da empresa, sobre a minha família, a minha mãe, a minha irmã, o meu pai. Então eu vi todo esse movimento dos bastidores e tive mais vontade ainda de ir para a empresa. Quem foi seu orientador? Foi a Kátia. Ai, Kátia Foi maravilhosa. a Kátia e foi muito legal porque ela teve comigo nesses bastidores e eu fiz muitas entrevistas, né? Então eu entrevistei com a minha mãe, descobri mais sobre a história dela. Inclusive, o cenário foi que a empresa tem a cara do meu pai, mas todas as decisões eram da minha mãe. Então, quem influenciou meu pai a ter um próprio negócio, inclusive, foi a minha mãe. E no Uhum. momento que ele faleceu, que ele teve o AVC, foi numa decisão que minha mãe falou com ele: eu não sei o que você faz agora. Então eu acho que foi um momento também que ele se viu sozinho. Ele falou: a minha mulher, que minha fortaleza, meu alicerce, não sabe o que fazer. O que que vai acontecer, né? E ele tava com estresse muito grande, mas a todo momento a minha mãe foi uma figura muito ponta firme, sabe? Nos bastidores. Então isso me deu muita vontade de atuar na empresa. E eu fiquei, acho que quase 3 anos antes de tomar o meu voo aí pro Mas eu digital. me lembro que na época da faculdade, com a sua competência em línguas, você prestava também serviço para o setor portuário? Tinha alguma coisa Isso. assim ou minha mente já está rateando? Isso, o que que acontece? A minha irmã, ela fala inglês, ela é Aham, fluente, mas ela é muito acadêmica, então ela sabe escrever e tinha aquela dificuldade de se comunicar. E como eu já tinha viajado, eu já era uma pessoa mais desembolada, eu ia com ela nas reuniões lá no estaleiro Jurong, porque eles são de sim. Singapura, né? Então eles falam inglês bem carregado. Aham. E acabava que eu ajudava ela e tava do lado também dando suporte pra ela falar, se posicionar. Então, o inglês, ele veio muito nesse momento, principalmente na época do estaleiro, que eu consegui somar com a minha vivência, né, num setor que eu não tinha muito know-how, ainda mais na parte de engenharia, né, que é a Sim. parte que a minha irmã toca hoje em dia. E aí uma coisa interessante que eu me admirava, né, exatamente dessa sua desenvoltura, que você falou desembolar, né, dessa coragem que você sempre teve de se jogar, É, né, com o coração nas coisas que realmente para você tem sentido. Eu falei assim: "Gente, ela é uma menina", né, você devia ter ali em torno de 24, 25 anos, nem isso eu acho, menos, vinte e menos que três, vinte e isso, dois é. né. E eu sentia você numa postura tão adulta, apesar, né, de ter um monte Um de estilo diferente, penduricalho, tatuada. tatuagem e tal, mas isso me ajudou também a desconstruir muito, né, algumas coisas dos padrões. Você sabe que eu sou engenheira, Claro. né, e eu vim de uma forma cartesiana, e eu ficava realmente muito encantada, né. E aí depois, né, desse processo dos 3 anos lá, né, você viu que talvez fosse um outro caminho. Eu me lembro que a gente se encontrou, né, inclusive numa festa de aniversário sua, porque nós somos vizinhas de aniversário, Sim, né. é Você é do verdade. dia 20 de 20 dezembro. e eu sou do dia 21, duas sagitarianas. Ah, é. E aí você estava me falando na época que você estava buscando uma formação na área da PNL, Uhum, uhum. né, que eu acho que também depois dentro desse seu processo aí foi né, um acréscimo de ferramentas, de técnicas que também são, chave. Foi. Eu procurei me desenvolver emocionalmente, psicologicamente, porque primeiro que eu fui para uma empresa familiar, Uhum, então era desafiador trabalhar com a minha mãe, que era uhum. minha chefe, e com a minha irmã. E eu tinha habilidades e vontades na empresa que não brilhava aos olhos muito da minha irmã, principalmente. Então eu era muito boa de marketing, mas o setor metal mecânico, naquela época, 2018, Tradicional, 2017, né. ter um Instagram movimentado não fazia diferença. Sim. Isso não faz ter ou menos mais clientes. Uhum. Então, eu lembro que eu tentava fazer umas campanhas fora da caixa, a minha irmã me motivava, ela deixava eu ir. Só que no final era aquele trabalho, aquele esforço, aquela coisa. Ela falava: olha, Nayara, para o nosso setor é uma energia que você está desprendendo com uma coisa. E aí eu falei: não, eu preciso estudar, eu preciso me conhecer, para eu entender aonde nessa empresa eu vou realmente ser feliz fazendo o que eu faço. Porque me incomodava muito o fato de eu estar onde eu estava porque eu era filha da dona. E Uhum. era nítido.
Porque eu era num local, eu trabalhava na parte financeira, na parte de RH, foi aonde eu ficava ali, mas obviamente eu tinha um cargo de privilégio por ser filha da dona. E isso sempre me incomodou muito porque eu queria ser a Nayara. Uhum, Eu queria crescer na empresa por ter competências, por ter vivência. Mas uhum, eu não entendia muita coisa de folha de pagamento, nem de imposto, muito menos de contabilidade, treinamento, as coisas do RH também, motivação de equipe. Eu estava começando no mercado, né? Um mercado tradicional que eu não tive vivência. Então eu tinha um abraço direito, que graças a Deus ela estava comigo ali, porque ela sabia tudo que eu não sabia, e eu era a ponte do meu setor com a presidente da empresa, que era minha mãe. Então, basicamente, eu servia ali porque eu era filha da dona. E uhum. isso me incomodava, né? Eu falava assim: não, eu tenho que ser boa em alguma coisa, nem que for em mentalidade para ajudar essas pessoas a crescerem, a prosperarem. Então, desde quando eu já estava dentro da empresa, eu falava bem assim: eu preciso me capacitar ainda mais para somar. Porque eu não quero ficar aqui apenas por ser filha da dona. Isso me incomodava Hum. muito, muito. Era uma coisa assim que me tirava o ar. Porque com a minha irmã é diferente. Minha irmã é engenheira, a minha irmã, ela sempre quis trabalhar na empresa. Então, a carreira acadêmica dela sempre foi muito para esse lado. E, assim, na área de engenharia, ela estava ali com número, ela era realmente muito boa. Na minha área, não. Eu tinha mais um networking ali com a minha irmã e com a minha mãe. Então, eu Uhum, me sentia meio obsoleta, assim. uhum, E eu sabia que eu tinha muito para agregar. E eu me sentia uma ferramenta em desuso. uhum. Tinha um potencial enorme Em desuso. desperdiçado, Pois né? é, eu falava: "Não, não é possível que é aqui que eu vou ficar, não é possível que é isso que eu vou fazer", e aí eu fui em busca de ferramentas para me entender. E aí Uhum, quando a PNL entra na minha vida, eu lembro que eu fiz uma carta, e nessa carta eu falava que eu não queria, continuar no trabalho que eu estava, e que eu tinha uma missão muito maior que era ajudar, pessoas. E eu tive um projeto que foi o Diabéticos da Ilha, não sei se você lembra, não, que essa. era um projeto online para pessoas que têm diabetes tipo 1. E aí a gente Uhum. falava sobre o uso de insulina, eu tive um namorado que tem Ah, diabetes. lembro, lembro sim. Isso. E aí eu já criei a comunidade da Sim. M3, que são os diabéticos tipo 3. Uhum. É quem não tem diabetes, quem não tem diabetes tipo 1 ou 2, quem convive com quem tem diabetes era o DM3. E aí eu comecei a ajudar as pessoas a conviverem melhor com quem tem diabetes. Nosso relacionamento não deu certo. Ele era a pessoa com a diabetes, aí eu falei: fica com a página, até porque você que tem diabetes, Uhum. eu vou para a empresa da minha família e vou seguir minha vida. Então, o Diabéticos da Ilha foi uma sementinha que foi plantada, que eu sabia que o digital tinha muito pra mim e eu queria ajudar pessoas. Só que eu não sabia como, nem o quê. Porque é mais fácil você tentar ajudar alguém do que você reconhecer seus traumas e se ajudar, né? Sim. Obeso eu já era, bariátrica eu já tinha feito, mas era como se eu não tivesse nada, então era mais Uhum. fácil tentar falar de outra coisa. E aí foi isso, assim, eu fiz a PNL, aí na PNL eu entendi que eu queria trabalhar com internet impactando vidas, e foi na PNL também que eu tive a coragem de sair. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Esse foi um momento que você Ai, identifica como tendo sido um dos maior tomada de decisão foi. que envolveu aí essa sua coragem, de sair da zona de conforto, sair daquilo que era, né, o previsível e ir em busca do seu projeto, né? É, foi uma decisão que eu tive que ter muita coragem, porque, de certa forma, eu sabia do que eu estava abrindo mão, Sim. que era uma carreira mais tradicional, era estar perto da minha família, construir o legado, né, continuar o legado da minha família. E eu sabia que essa minha jornada no digital, ela ia ser desafiadora, porque eu não tenho ninguém que trabalha com isso, eu não Sim. tinha ninguém para me ajudar. Então eu ia ter que começar do exato zero, e eu não sabia nem por onde começar também. Então eu só tinha uma vontade. E antes de eu falar de bariátrica, eu tentei falar de várias coisas levando em paralelo. Então Uhum, até eu fazer a transição de carreira, uhum. demorou um ano. Eu fiquei trabalhando ainda na empresa da família, e quando eu consegui alguns contratos, quando eu vi que realmente dava para ir, eu fui. Mas assim, eu fui com a minha mãe com o nariz torcido: "O que que você tá fazendo? Eu não tô acreditando". E aí eu falei: "É, eu acho que agora eu vou ter Hoje que". ela olha para tudo e ela sente muito orgulho, né, e é uma coisa muito interessante, me chama muita atenção, porque você é uma mulher do mundo, adora viajar, adora, né, conhecer pessoas, mas você é muito conectada com a sua família, Sou. né, tanto é que a gente já saiu, né, com a sua mãe inclusive para o Aham. rock, né. Sim. E como é que se concilia, né, você está em São Paulo hoje, elas estão aqui, sua sobrinha está chegando, Sim. né.
E é interessante isso, né? Você não perde a conexão das suas raízes, né? Mas ao mesmo tempo isso hoje, né, não é um elemento que te limita para ir buscar, né, as suas viagens. Eu me lembro que teve um período que você me falou assim: "Miana, vamos comigo, eu vou com umas amigas lá para Cuba, vamos". E eu, né, muito: "Não, não vai dar", e tal, muito cheia de compromisso, aí depois só fiquei vendo as fotos, eu falei assim: "Ah". E eu vejo que você faz. Recentemente você foi para Bali, não foi? Fui pra Com Tailândia. Tailândia. Eu vou acompanhando tudo. Eu falei É. assim: "Gente, ela é maravilhosa". E isso é interessante, né, que você vai, mas você tem para onde voltar, né. Com certeza. Quando eu decidi sair da empresa, eu fiz uma escolha. Eu não Uhum, queria minha mãe chefe. Eu uhum, queria só a minha mãe. E eu uhum. não queria minha irmã chefe. Eu queria minha irmã. Então eu não tinha as habilidades emocionais para separar tão bem como elas têm. A minha mãe e a minha irmã trabalham juntas, elas se pegam no trabalho e se amam fora dele numa frequência que eu falo assim: vocês são doidas da cabeça, porque eu não consigo estar no meio disso aqui. Então elas têm esse manejo muito forte que eu admiro muito nelas. E eu entendi que se eu não tô bem com a pessoa que me botou no mundo, porque hoje eu falo, se eu tô falando, se eu respiro, eu sou grata à minha mãe que abriu muitos dias mão de muitas coisas pra eu ser quem eu sou. Uhum. Então, hoje eu valorizo muito, sabe, a minha base, a minha família. Minha mãe tem uma história de vida muito triste, né? Ela perdeu meu pai, que foi o grande amor da vida dela. Teve uma frase que ela falou assim pra mim: filha, sabe por que que eu não arrumei ninguém depois do seu pai? Minha mãe tem 64 anos. E ela é lindona, né. Ela é. E ela é super bem resolvida, assim, sabe. E ela falou isso pra mim. Ela falou: "Eu não arrumei ninguém, porque eu já vivi o grande amor da minha vida. Eu não tenho mais Uhum, vontade", uhum, né. Ela já teve alguns namorados, que inclusive uhum. eu adoro eles, mas ela não realmente então, minha mãe tem uma vida muito sofrida, perdeu a mãe dela, perdeu o irmão, enfim, eu fui pra São Paulo, minha irmã saiu de casa, foi casar, então uma loucura. E eu falei: "Não, eu acho que para eu ser completa, para eu conseguir estar em paz com todas as minhas decisões e conseguir prosperar ainda mais, eu tenho que estar muito bem com os meus", assim. Então, foi um período onde eu decidi realmente me aproximar muito da minha mãe e da minha irmã. E eu tenho uma vida de fato nômade, né, porque eu trabalho 100% online Uhum. e hoje eu tenho só um gato. E o meu gato também nunca me limitou, até porque ele é resgatado. Eu falei: "Ó, você tá de boa, que você tem comida e tal", eu deixei ele nos hotelzinhos, minhas amigas sempre ficam com ele, agora ele tá com a minha mãe, inclusive. E ela falou que não vai deixar eu levar ele nunca mais pra São Paulo. E aí eu fico transitando, porque um dos valores que pra mim é inegociável é a liberdade de ser, de ir e vir. Então, isso pra mim é prosperar. Não é Uhum, só sobre o quanto eu ganho no fim do mês, é uhum. como eu vivo a minha vida, quantas vidas eu impacto e o que eu posso fazer com essa liberdade. E embora hoje eu consiga viajar, teve um momento aonde eu estava tão perdida emocionalmente que eu tinha dinheiro, eu tinha liberdade, mas eu não sabia o que fazer com isso. Eu não tinha vontade de viajar, eu não sabia para onde viajar, eu não era bem resolvida comigo. Era como se peças faltassem na minha vida, né? Então teve um momento que eu falei: agora é hora de eu cuidar de mim. Eu não posso, me tornar aquilo que eu sempre fugi, que é ser escrava do meu trabalho. Eu não quero que o trabalho tome conta da minha emoção a ponto de eu não conseguir estar bem para cuidar da outra pessoa. Até porque o meu Uhum. trabalho é sobre cuidar também dos meus ali, né. Sim. E eu realmente vivo essa vida de viajar muito e é retiro espiritual, é yoga, é massagem. E aí eu fui acompanhando, eu me lembro, né, várias fases de você crescendo na internet, um determinado momento que roubaram, né, o seu Ai, Instagram. já Foi aconteceu um isso 2 vezes. sofrimento, eu me lembro de longe, eu ficava vendo, mas eu fui vendo esse crescimento gradual, não só nas redes, mas também do seu processo de lidar, né, com, o fato de você ser uma pessoa que fez a bariátrica, né, até 16 anos atrás, né, era uma pessoa obesa, teve uma, né, uma redução bastante significativa, teve um reganho, né, Uhum. e depois encontrou uma maneira, né, de fazer com que você conseguisse lidar com todo esse processo de uma maneira saudável, né, e
trouxe para as pessoas também esse seu método, essas suas técnicas, essas suas ferramentas, né. Você estava me falando na remada que você tem hoje também uma linha de suplementos, né. É. Eu vou acompanhando, mas não consigo, talvez, a velocidade de saber tudo. E eu acho isso, assim, encantador, porque você vai trazendo, embarcando as coisas, não só que você discursa, mas que você viveu, Uhum. né, e por isso discursa com, né, propriedade, porque você sabe que funciona, né. Exato. Então a importância da atividade física, né, a importância, da disciplina alimentar, a importância, né, ali de um grupo mais multidisciplinar Com do ponto de certeza. vista médico. Vejo que você entrevista de vez em quando, né, médicos, psicólogos, né, pessoas que já viveram o processo. Então me conta sobre isso, esse encontro de você com você mesmo e essa porta que se abriu, né, e que eu vejo no brilho dos seus olhos que te realiza muito, né. Não quer dizer É. que é fácil, né, Nayara? Não, Nossa mãe, mas é mas mais fácil que trabalhar lá na empresa da família. mas porque tem a ver com realmente sentido e propósito, É. né. Que acontece? O meu pulo do gato foi ter sido 100% verdadeira com a minha audiência e ter documentado a minha história no pior momento dela. Uhum, Eu não fui pra internet magra. Eu fui pra uhum. internet com 26 quilos a mais e o meu vídeo que viralizou foi assim: "Fiz bariátrica e engordei 26 quilos. Sim. E agora?". Esse foi o meu vídeo que me trouxe muitos 1000 seguidores. Esse foi o vídeo que me trouxe uma comunidade de pessoas que fizeram a bariátrica e voltaram a engordar. E eu acredito que eu tenha sido talvez uma das primeiras creators, né, pessoas em ter falado abertamente sobre a recidiva da obesidade na internet, que nem eu sabia naquele momento que eu ia ser e nem então eu fiquei conhecida por ter engordado. Então, primeira coisa eu falo, eu não sou a blogueira perfeita. Hoje eu sou a blogueira que as pessoas buscam ter um resultado similar, Uhum, mas perfeita eu tô longe de ser. Então, primeira lição aprendida, né, da minha trajetória, é não esperar o terreno estar perfeito para começar. uhum, Você tem que começar agora, com o que você tem e fazer, porque foi exatamente assim que deu certo para mim. Então eu comecei a documentar, é claro que as pessoas elas acompanharam a jornada e eu consegui emagrecer, então o meu método ficou validado, porque elas viram que diariamente eu estava fazendo e deu certo. E começaram a me perguntar: "O que você fez? O que você toma? Qual profissional você vai?". Não existia nada padronizado, muito menos com preço acessível. uhum. Existia o que eu fui atrás de buscar, os profissionais caríssimos que eu paguei, e o preconceito do mercado que eu via também. Eu fui numa nutricionista que ela segue a alimentação low carb, quando eu sinalizei para ela que eu tinha feito a cirurgia bariátrica, ela falou: "Nossa, você acabou com o teu corpo. Você nunca mais vai conseguir ter qualidade de vida. Eu tenho até que ver aqui o que eu vou fazer com você". E eu, naquele momento, eu acreditei que eu tivesse acabado com o meu corpo. Porque ela era a profissional que eu estava pagando para cuidar de mim, e se ela tem esse ponto de vista, quem sou eu para falar o contrário? Então, se eu tivesse me deixado levar por alguns profissionais que não tinham tato, que não sabem trabalhar com bariátrica, ou se eu não tivesse a condição financeira de ter ido em busca desses profissionais no mercado, eu não teria tido o resultado que eu tive. E aí eu pensei, bom, eu já sei que existe uma dor de mercado, que é as pessoas quererem um mapa, uma organização nesse processo, e isso não existe hoje em dia. Vou tentar fazer. E Uhum. aí eu fiz alguns desafios de emagrecimento, fui fazendo alguns networks e tal, até que chegou um momento que eu falei assim: "Preciso fazer algo maior, uma comunidade, uma plataforma". Hoje a gente tem o Queima Diária, Netflix, plataformas grandes, e a Tropa também é uma plataforma grande. Só que aqui no Espírito Santo eu sentia que eu não tinha a instrução dos especialistas para eu criar essa plataforma digital, e eu também não sabia quais especialistas iriam trabalhar na minha plataforma. Que até então eu só conhecia uma Nutri, que hoje é a Nutri das Bares, que eu levei ela para São Paulo, uma das minhas melhores amigas e o maior nome de nutrição e cirurgia bariátrica, que é a Lorena. Mas esse convite veio depois que eu já estava lá, que eu falei: "Preciso de você, tem um negócio aqui que eu vou criar e você faz parte do meu negócio". E ela Uhum. aceitou e foi, largou tudo e foi. Mas enfim, chegou em São Paulo, foi um momento onde eu me tranquei dentro da casa, só trabalhei, estudei e cursos e pessoas e networkings, e aí consegui montar a Tropa Barivilhosa, que hoje é uma assinatura que custa menos de R$ 50 por mês, então democratiza, né, esse acesso à saúde após a cirurgia bariátrica. E nela eu tenho personal, psicólogo, nutricionista,
aulas gravadas, consultas em grupo, cirurgião bariátrico e uma comunidade muito forte. E se tornou a maior, né, É, plataforma do Brasil, né? da América Latina. América A gente não Latina. tem nenhuma plataforma hoje maior do que a Tropa. É, porque você falou para mim que você tem pessoas que fazem parte da comunidade que estão na América Latina e no Japão. Tem no Japão, tem pessoas que estão na Europa, tem outros lugares também do mundo que tem essa comunidade forte. Só que assim, hoje o meu maior público ainda são brasileiros. Porque tem muita gente que fala, tem inglês, conteúdo. Eu até poderia fazer, mas eu não acredito que seja talvez o momento agora. Mas a gente é bem forte, assim, nesse público que fez a cirurgia bariátrica de fora. Inclusive, não sei se você sabe, tem um mercado na Europa de pessoas que viajam pra Turquia pra fazer a bariátrica lá, porque é muito barato. É igual implante de cabelo. E aí as pessoas vão, pagam essa excursão e não tem nenhum tipo de acompanhamento multidisciplinar. Nossa. E aí, uma abençoada, graças a Deus, na Europa, ela sempre indica a minha plataforma para essas pessoas que vão para a Turquia. Então, elas operam lá e fazem um acompanhamento dentro da plataforma, o que é muito legal. Então, veio a Tropa. Eu acredito que depois que eu consegui lançar a Tropa no mercado, foi quando a minha mãe falou bem assim, ufa, eu acho que tá tudo bem. Isso que ela faz, eu entendo o que ela tá fazendo. Os profissionais começaram a me ver com um olhar também de mais respeito, que eu não era só uma pessoa que fez bariátrica rebolando a bunda na internet. Então, essa menina começou a ser vista de uma forma diferente ali. Minha comunidade foi crescendo e há 1 ano e meio atrás eu lancei a Body for You, que é a minha linha de suplementos para bariátrica, que hoje também está crescendo muito no nicho. É específico para bariátrico, quem não fez bari pode tomar, mas toda a minha comunicação é. Então, hoje a gente tem um ecossistema, né? E que tá para crescer. Agora eu vou abrir uma empresa de maquiagem também para treinos. Enfim, a gente vai ramificando. Eu também sou sócia de outras empresas, inclusive de outros creators que são da área de bariátrica, porque eu falo que é um mercado que eu quero estar junto de quem tá comandando e ditando a regra do mercado, porque não é sobre ganhar dinheiro. É sobre você fazer um produto que tá influenciando as pessoas a se cuidarem depois da cirurgia. E aí você está mentorando essas pessoas nos processos delas também, né? Sim. Da montagem das comunidades. Isso, aí hoje eu tenho podcast. Uma coisa interessante é falar sobre coragem, né? Eu não fui convidada pro congresso de médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. É um congresso que só pode especialistas e convidados assim, né? Minha irmã, meu marido e tal. E aí eu sou amiga de muitos cirurgiões e nutricionistas. E aí eu fui como convidada deles. Chegando lá, eu peguei o meu celular, peguei meu microfone e montei a minha estação de entrevistas. E eu ainda chegava e falava assim com os médicos, muito feliz de ter você aqui no nosso evento. E entrevistei todos os cirurgiões, levando pro meu Instagram. Eu, assim, esculachei de divulgar o congresso médico. Os médicos adoraram, porque eu trago a visão do digital, conecto com a base. Então, poxa, você imagina, eu faço uma entrevista com você e vários alunos seus comentando. Eu tive aula com ela mudou minha vida, por conta dela eu criei uma empresa que eu faturo não sei quanto. Era mais ou menos isso. Fiz a bariátrica com ele, perdi por conta dele, eu não tô mais doente. Então os médicos que eram super tradicionais, com essa mesma visão que você falou, eu venho do mercado mais tradicional, então eu vi uma pessoa tatuada ali, eu ficava, ai, será que é e tal. Eles começaram a sentir isso sobre mim. Então era, a Nai, ela tem o jeitinho dela, mas essa menina faz um barulho diferente. Então, depois, né, desse primeiro congresso que eu fui, os médicos se aproximaram de mim numa frequência muito diferente. Todos os outros congressos você é convidada. Inclusive fora do Brasil. Agora, uma médica amiga minha de Foz do Iguaçu, a doutora Blanca, me chamou pra ir pra ela com Chile. Então, eu já tô começando também a ir nesses congressos fora. E é interessante, né? Porque realmente, na área médica, recentemente a doutora Liliana, oftalmologista, ela veio aqui. E ela é uma médica que é super conectada com as redes, né? Sim. E ela tem feito com que muitos dos colegas entendam e percebam, né, o potencial que as redes trazem para fazer com que as mensagens cheguem nas pessoas, né, de saúde, né, de autocuidado, enfim. E ela, durante muito tempo, ela foi identificada como sendo diferente e hoje ela é uma referência que, assim como você, também viaja o mundo todo para estar divulgando a área técnica dela, mas usando muito a questão das redes, né? Sim. E aí você já está nessa trajetória das redes, antecedendo a pandemia, que foi quando teve o boom, né? Então, quando surgiu a pandemia, você já tinha experimentado muita coisa e isso acelerou, talvez, também
alguns resultados. Mas é sempre descoberta, né, imagino que a cada dia, surjam novas possibilidades e essa cabecinha aí, né, que não para, deve estar sempre buscando. Que eu Borbulha. vou, né, crescendo, agregando, né, outras questões É. para poder fazer uma entrega mais ampla e de maior impacto. Se você não tá na internet, tem alguém que sabe menos que você que tá na internet roubando esse espaço. Sim. Então, roubando o espaço que eu digo influenciando as pessoas no modo de visão delas. Então, para todo especialista que tem conhecimento, que tem bagagem, quando ele deixa de estar, ele deixa de fazer um trabalho social muito grande. Porque às vezes é uma frase que você fala, que passa ali na tela de alguém, que você muda e impacta a vida daquela pessoa. Eu acho que o vender é uma consequência, o se aprofundar no trabalho do outro é uma escolha de quem está do outro lado. Mas se você tem algo para agregar, faça. Porque tem muita gente que não tem fazendo e ganhando muito dinheiro com isso. É Sim. isso que me irrita. E é interessante, muitas vezes a gente fica numa timidez, né, muito recatado, É, muito preocupado, e aí vai criando espaço para que pessoas que não tenham tanto a entregar, né, mas às vezes têm até uma oratória boa, possam exato. estar fazendo, né, esse efeito que acaba não sendo o mais benéfico, né, porque como não tem o conhecimento, a profundidade, Exato. né, a especialidade, pode entregar uma coisa rasa. Não tem vivência, não tem Uhum, maturidade. Porque você entender de digital para trazer audiência é fácil. Os uhum, millennials sabem fazer isso muito melhor. muito. Entendeu? Agora, você ter o conhecimento para levar alguém do ponto A do ponto B, o chat GPT não vai fazer isso por você. Sim. Né? Foi o que eu falei quando eu cheguei aqui. Olha a Uhum, introdução desse podcast, olha o que você falou, olha como uhum, você sabe uhum. conduzir. Se é uma pessoa que só sabe fazer digital e que é comandado por inteligência artificial ou porque tem jeito para fala, na hora do vamos ver, não faz. Então, a internet ela deu espaço para muita gente, mas eu sinto que tem muito profissional que se sente limitado porque não sabe mexer com todas as redes. É apertar botão. Se você não sabe, seu filho deve fazer, ele te ajuda, ele te senta e fala. Ajuda essas pessoas, Uhum. porque a nossa vivência pode sim transformar a vida de muita gente. E eu falo assim, Liana, que bom que a gente não paga para postar. Custa seu tempo? É claro, nosso tempo Uhum. é o nosso ativo que mais vale, né, É. mas você não paga nada pra estar ali, Uhum. então você não vai Uhum. perder nada. Você tá deixando de ter a chance de ganhar, sabe, de ajudar as pessoas. Então, pra mim, não faz o mínimo sentido o profissional que ainda não entendeu Uhum. que ele vai agregar e que ele soma muito no digital. Ok. E projetos futuros? Para onde você está querendo conduzir aí Ai, a sua gente, história? eu tava querendo aposentar, tá? Depois que eu lancei a Body For You, eu acho que eu cheguei num momento, assim, de carreira e financeiro Hum. que eu falei: "Tô bem". Desses 6 anos de digital, 3 anos e meio, quase 4, foram anos de muita renúncia. Eu comecei a ter uma vida mais nômade agora, né, de ir e vir mais agora, porque realmente eu tô mais tranquila. Você Mas sumiu daqui, né, você ficou muito imersa em sem São Paulo voltar, mesmo, né? Fiquei lá sem voltar, eu É. fiquei acho que uns 3 anos sem pisar Sim? aqui. Fiquei lá direto. E assim, sempre investindo na minha educação, em cursos, mentorias, então eu sempre falo que talvez o meu grande diferencial é investir em mim. Sempre Uhum. li muito, escutei muito podcast, eu sempre estive muito aberta a tudo isso. E aí, quando a Body For You deu certo, mesmo que eu falei, opa, agora eu tô tranquila, vou voltar, né, pra Vitória, porque eu sinto muita falta da praia, da minha família, da minha irmã, da minha mãe. Mas aí uma amiga minha que tem uma startup também de automação de WhatsApp, que inclusive novinha, tem 24 anos agora, ficaram milionário quando tinha 19, 20. Uhum. Uma história assim que você fala, meu Deus, esses neném, é. Ela me chamou para um evento, e aí era um evento de marketing que eu já fui algumas vezes, e aí eu fui convidada para um mastermind que eu sempre tive vontade de entrar. E dessa vez eu tentei aplicar 2 vezes que eu não entrei, e dessa vez eu fui convidada para esse mastermind. Aí eu falei, meu Deus, eu já tentei aplicar 2 vezes, e dessa vez minha amiga perguntando que o dono do mastermind estava perguntando sobre mim, se eu ia entrar ou não. Aí eu falei, ai, será que eu aplico de novo e tal? Aí acabou que eu entrei. Então, assim, eu tô num processo de voltar para o Espírito Santo, mas que eu acabei de entrar, talvez, para um dos projetos mais importantes, né, da minha carreira até hoje, que é esse mastermind. E aí eu não sei muito bem
o que tá pra acontecer. O que eu já posso adiantar é que a minha comunidade, a Tropa, eu vou abrir pra sociedade novamente, que ela ficou fechada só comigo, mas agora uma outra influenciadora muito grande e um personal muito grande também, eles querem fazer parte do projeto, aí eu não sei se a gente vai relançar, possivelmente, com abertura e fechamento de carrinho, um projeto mais impactante, então tô bem feliz com isso. A Body For You, a gente tá aumentando, né, a esteira realmente de produtos. A parte da maquiagem é uma empresa que eu quero trazer com maquiagens para treino. Eu dei um pouco a segurada nas mentorias individuais, embora eu já tivesse com ticket alto, as mentorias exigem muito de mim. É um consumo Pois de é. alma, né? Você tá ali realmente transformando Sim. o game de alguém. Então, Sim. você também da mentoria, você sabe o quanto isso Sim. exige da gente. E no momento não é uma entrega que eu acredito que eu esteja disposta. Mas eu sei também que se algum dia eu quiser voltar, eu gosto, eu amo isso. E trazer para o off o que eu já sou muito forte no online. Eu acho que eu sempre quis fazer mais palestras, estar mais presente em eventos presenciais, fazer eventos presenciais sobre bariátrica. Agora com a Body For You, a gente tá com um time de 80 influenciadores que só tá crescendo. Então, eu até falei, né, que eu quero levar você para São Paulo para fazer palestra Poxa, que honra. de liderança para as meninas. E é isso mesmo, é trazer para o off o que já tá muito forte no online. E aí assim, né, quando a gente tem uma verdade dentro da gente, quando aquilo que a gente, né, mostra para o outro, a gente já vivenciou, quando a gente acredita, as oportunidades vêm, né, quando as entregas são entregas realmente de consistência, né, de valor, o mundo vai abrindo portas, Vai. né. E a gente tem que ir avaliando, né, quais são aquelas portas que a gente quer realmente entrar e, de repente, quais aquelas que a gente tem que ir fechar para voltar. Voltar para Vitória, pode ser, né, isso, mas isso não quer dizer que São Paulo vai se distanciar de você, né. Não, Então eu acho que você vai assumindo cada vez mais, uma autoridade dentro, né, desse mercado, que realmente essa dimensão de palestras, né, de estar presente como sendo uma referência, tudo isso é só uma simples consequência de quem você é. Então, assim, sim. cada vez mais, todas as vezes que eu te ouço, que eu te vejo, né, eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz. No livro, né, eu falei Ai, que Deus me conduz, né, para relações com mulheres de luz, mulheres fortes, e você realmente é uma delas. Então, meu carinho por você, meu respeito, minha admiração, né, é muito grande. E quando você disse que você estaria aqui, poderia remar, né, na remada de mulheres que a gente fez no domingo, eu fiquei, nossa, que felicidade. Ao te ver chegar na praia, realmente eu fiquei muito feliz e muito honrada. Então, que seja a primeira de muitas de remadas. Eu vi que você muitas. gostou de viver aquela experiência. Nós vamos marcar com o Charlie para a gente remar junto também, porque Sim, ele com também é certeza. remador. E eu queria que você dissesse para as minhas meninas, né, como é que elas te encontram. Tá. Não só aquelas que talvez, né, dentro do processo de ter feito a cirurgia ou de viver, né, essa circunstância, como você fala, né, que a obesidade é uma doença, né, Sim, e que pode ser tratada, sim, e sim. que as pessoas podem encontrar caminhos diferentes. Mas também quem quiser, comprar, eu fiquei feliz quando você falou que os suplementos, né, qualquer pessoa, você foca, É. né, na divulgação para as pessoas que fizeram bariátrica, mas, né, pessoas que já entraram na menopausa, né, nós meninas, muitas de nós, né, temos ali que suplementar também, que cuidar, né, aí do equilíbrio para que a Com gente possa ter certeza. qualidade de vida. E outras, né, mulheres que queiram, quem sabe num determinado momento, contratar a mentoria dela, ela tiver com a agenda disponível. Então, como é que elas te encontram? Olha, no meu Instagram tá Ó, fala pra lá Naizinha. pra o povo olhar pro seu Naizinha, olho. com 2 i's depois do Z, tá, produção? Naizinha. Se eu pudesse colocar com isso hoje em dia, eu teria colocado, que a pior coisa é duplicar letra, mas Naizinha. TikTok também, Naizinha. No YouTube também, Naizinha. No Spotify também, que meus podcasts também ficam lá no Spotify. Naizinha. E é legal que nas minhas redes sociais, eu tenho sim um público muito grande que fez a cirurgia bariátrica, mas eu tenho pessoas que nunca nem obesa foram. Uhum. E que elas me acompanham, porque elas falam meio assim, Nai, é tão legal
essa sua explosão de coisa, né? Porque, Sim. gente, eu sou blogueira real, eu nasci pra fazer isso. Então eu pego o telefone e eu falo da conversa com a minha família, eu falo do meu gato, eu falo sobre ser solteira com mais de 30 anos. Inclusive, se tiver 30 a mais solteiras aqui, vocês vão gostar, que o pau quebra. Mas eu falo sobre toda a realidade e eu acho que o mais importante, talvez que as pessoas tenham essa curiosidade é como que eu consegui sair de uma realidade de 26 quilos de reganho e frustração e me tornei a pessoa que eu sou hoje, né? Um amadurecimento em várias nuances, Uhum. desde o meu estilo, que eu era toda cheia de piercing, uma coisa mais agressiva, e aí eu fui Cabelo tirando. azul, cabelo rosa, cabelo Exato. roxo. A forma de me comunicar, foram muitos processos, É. assim, né, que a maturidade me trouxe, graças a Deus. Eu sou muito grata à Naizinha do cabelo rosa, cheia de piercing, mas eu entendo que foi um processo de dentro pra fora, realmente. Uhum. E é isso que eu faço as pessoas, né, terem a noção. Você me falou uma frase na canoa, só pra gente finalizar aqui, que você falou assim: "Cara, eu só ando com mulher foda". E eu falei: "Rapaz, pior que é, né, a Liana ela sempre tá muito bem relacionada". E eu acho que talvez esse seja o maior aprendizado que você já me trouxe, que é o meio que você tá inserida, é você realmente ter trocas com pessoas que você pode ser amiga, mas com pessoas também que vão agregar no on e no off da tua vida, Uhum. né, você ser interessante antes de ser interesseiro, Interesseira, né. sim. Então a sua vida e sua carreira, ela pode dar certo no Espírito Santo, ela pode dar certo em São Paulo, mas ela não vai dar certo se você escolher andar com pessoas que são procrastinadoras, pessoas que sugam a sua energia, que querem fazer você de escada para tudo. Então, Sim. escolher dar certo é uma escolha diária. É. Não é só na atividade física, mas é desde as pessoas que você escolhe para trazer para tua vida também. Porque às vezes a pessoa que mais te odeia é a pessoa que dorme no teu lado, Sim. que não te apoia para nada. É, e escolher pessoas de verdade, pessoas Com de certeza, valores, né, pessoas que a gente admire, que se inspire, né. com certeza. E eu acho realmente que a vida é essa troca, então quando eu falo, né, eu numa posição como professora, o quanto que eu aprendi, né, sobre ser e sobreviver, né, quanto eu me inspirei. E eu acredito também que a Com recíproca é certeza. verdadeira, e é exatamente essa energia, né, que eu acho que é a energia favorável, positiva, né, de relações saudáveis. E relações que duram, né. A É, nossa história aí tem mais de 10 anos, eu mas é. acho, né, e é exatamente isso. É a tranquilidade de estar com o outro olhando no olho e sabendo, Sim. né, realmente com quem a gente está ali vivenciando, conversando, enfim. Meu amor, muito obrigado, muito carinho. Já! Ó, que linda! Todas as tatuagens dela são maravilhosas, né. Muito Todos feliz. os vídeos onde você mostra, né, aquela foto antes da sua cirurgia original, Sim. né, aquela menininha, né, rechonchudinha, que tem uma alegria, um orgulho muito grande, né, de ver aonde ela foi parar, né, É. mas sem perder, né, a criança que sempre lá atrás, né, te acompanhou e te acompanha, porque você tem um espírito livre, né, esse espírito criativo, que com o amadurecimento a gente vai trazendo outras coisas, mas a gente não pode perder, né, a inocência, a crença de que a vida vale a pena. Ah, eu tô muito feliz, obrigada É. pelo convite. Não são muitas oportunidades que eu tenho a chance de falar um pouco da minha história. Então eu acho também que para os meus seguidores maravilhosos que me acompanham, vocês vão conhecer uma Nayara que talvez vocês nunca nem ouviram falar, É. mas que você fez parte disso. Obrigada mesmo por Obrigada, meu hoje. amor. Beijo.